Jeremias, capítulo de número 1, queridos, versículo de número 19, vamos ler a santa, eterna e gloriosa palavra de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vamos ler mais uma vez, E pelejarão contra ti. Primeira afirmação. Segunda afirmação, mas não prevalecerão contra ti. Terceira afirmação, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E quarta afirmação, para te livrar. 4 afirmações num versículo só da Bíblia. Eu quero ver se você vai tomar posse delas. Em nome de Jesus, curve a cabeça, feche os olhos, em nome de Jesus. Isso, abra o seu coração, vamos ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só posso ir até a sua emoção, mas Deus vai até a sua alma, Deus vai até o seu espírito. Deus, Ele te alimenta, Ele te anima, Ele te renova, Ele te vivifica. Então vamos ficar ligado aí para Jesus falar conosco e para que nós saiamos daqui poderosamente abençoado nessa noite. Amado Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por prazer, por alegria. Nós declaramos o nosso amor a ti, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, teu Filho, eu te peço graça, sabedoria, meu Deus, e direção do teu Espírito Santo, para poder pregar a tua santa e gloriosa palavra nessa noite. Fala conosco, meu Deus, e joga por terra tudo que não provém de ti, todo o nosso eu, toda a carnalidade, meu Deus, toda a influência maligna, força contrária. Teu povo veio aqui, meu Deus, não foi para me ver, eles vieram aqui porque precisam do Senhor. Meu Deus, fala a cada coração aqui presente, Pai, em nome de Jesus. Aonde houver um irmão convertido, Senhor, com o coração aberto, que ama a pregação da tua palavra, fala ao coração dele, aviva a tua igreja aqui nessa noite. E enquanto nós pregamos, abra a porta que tiver fechada em todas as áreas da vida do teu povo. Opera sinais, maravilha, cura, libertações e dê vitória para a tua igreja, porque nós esperamos no Senhor que fez os céus e a terra. A igreja viva, diga amém, Senhor. Aleluia. Pode assentar no seu lugar, meu querido irmão, com a graça de Deus. E eu quero aqui rapidamente compartilhar com os irmãos essas quatro afirmações que estão dentro da Bíblia. Se não der tempo de compartilhar com os irmãos as 4 afirmações, eu espero em Deus confirmar pelo menos 2 que tocaram no meu coração, e eu espero que toque também no coração de cada irmão que está aqui nessa noite, amém? Meus amados irmãos, este versículo da Bíblia, versículo 19 do primeiro livro do profeta Isaías, Jeremias, melhor dizendo, perdoe, está falando acerca do início do ministério deste homem. Você sabe muito bem que Deus chamou Jeremias quando Jeremias ainda era um adolescente. Jeremias ainda não era um homem formado, Jeremias era um adolescente. Jeremias estava naquele período, aleluia, entre a sua adolescência, a juventude e a fase adulta. E todos nós que já passamos por essa fase sabe que é um momento meio complicado, porque a pessoa ainda não tem experiência de vida, a pessoa não sabe a decisão que vai tomar. Você sabe muito bem que um adolescente, dependendo da idade dele, não sabe ainda nem qual é a profissão que ele quer, não sabe que faculdade vai cursar, porque esse período da vida é um período em que a pessoa tem muitas dúvidas na cabeça. Então Deus vai lá e chama Jeremias exatamente na sua adolescência, num período em que Jeremias estava ainda mais duvidoso na sua vida. Deus então vira para Jeremias e diz: Jeremias, eu te coloco como porta-voz dessa nação, você será o profeta da nação de Israel. Mas tem um detalhe, Jeremias, tudo que eu colocar na tua boca você dirá, e o que eu vou colocar na tua boca vai contradizer os príncipes de Israel. O povo também não vai gostar, ninguém vai gostar da palavra que eu vou colocar
colocar na tua boca. E eu fico aqui imaginando Jeremias naquela idade, com a cabeça cheia de dúvida, e de repente recebe de Deus a incumbência de ser o profeta da nação de Israel. E ainda Deus diz para ele que ele iria pregar uma mensagem que o povo não iria querer ouvir, os governadores não queriam ouvir, os príncipes também não ouviriam. Ou seja, ninguém daquela ocasião queria ouvir a palavra que Deus ia colocar na boca do jovem profeta Jeremias. Então, meus amados irmãos, diz a Bíblia neste versículo de número 19, que Deus vira para o profeta Jeremias e diz para ele: não te cale, diga aquilo que eu vou pregar para você, mas se prepare, porque virá perseguição contra a tua vida. E essa é a primeira afirmação que eu quero pregar em nome de Jesus aqui nessa noite, para toda pessoa que é crente, para toda pessoa lavada no sangue de Jesus, toda pessoa que está fazendo essa campanha, mas está servindo um Deus verdadeiro, que não está preocupado em agradar os homens, mas está preocupado em agradar a Deus, porque a Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Você que tem interesse em agradar o coração do Senhor, a primeira afirmação que a Bíblia está trazendo e que tocou no meu coração é que virá perseguição contra a nossa vida. Pessoas se levantarão contra nós. Tem gente que não vai gostar da sua postura dentro de casa, porque vão falar mentira, vão xingar palavrões, mas da sua boca só vai sair palavra de bênção, só vai sair palavra de vitória. Aleluia. Pessoas que não vão gostar nem mesmo da maneira que você se veste, porque você se procura se vestir de maneira decente, que agrada ao coração de Deus e que provoca a ira dos homens. Aleluia. Por isso Deus está dizendo para Jeremias, e eu creio que Deus está dizendo para um grupo de pessoas que estão aqui nessa noite: se prepare, porque pessoas vão se levantar e haverá uma perseguição contra a tua vida. E eu vou aqui falar bem devagarzinho, para você não pensar que eu inventei uma mensagem para pregar. Eu não inventei uma mensagem para pregar, eu pensei no que eu vou pregar. E crente de verdade, ele vai sofrer perseguição. Vão se levantar contra a tua vida, vão lutar para tentar te derrubar, vão tentar para poder fazer você frear. Mas eu quero dizer para você que tem a segunda afirmação, e abre o teu coração aí, toma posse, porque Deus está dizendo que haverá perseguição, mas ninguém vai prevalecer contra você, ninguém vai jogar você no chão, ninguém vai te derrubar, ninguém vai roubar a tua vitória, ninguém vai fazer você recuar. Eu acho que você não está entendendo não. Eu estou dizendo que o diabo vai se levantar, mas ele não vai prevalecer, não vai dar certo, vai cair por terra. No final da história, irmã Naí, o povo crente vai cantar o hino da vitória e vai dizer: Satanás, você pelejou, mas você não prevaleceu, porque Deus me guardou e Deus me deu vitória. Cadê o povo crente aqui que sabe que Deus vai te guardar e não haverá nenhuma arma forjada contra a tua vida? Aleluia, aleluia. Olhando para esse texto da Bíblia, irmão, e essa palavra do profeta Jeremias, parece, irmão Fernando, que já consigo discernir alguns irmãos que estão aqui dentro da igreja, prestando atenção na pregação e dizendo: Deus está falando comigo, porque é exatamente o que eu estou vivendo, um período de incompreensão e de perseguição. Tem gente se levantando contra a tua vida, mas você não veio aqui à toa não, e nem veio aqui passear não. Quem te trouxe aqui tem o nome dele é Espírito Santo, e ele te trouxe aqui só para te dizer: estão se levantando, mas eles não vão prevalecer contra a tua vida, eles não vão te jogar no chão, eles não vão te derrubar. Vai dizendo glória e tomando posse. Não vai dar certo, vai cair por terra, o laço vai ser desfeito, a maldição vai ser quebrada, e no final da história quem vai prevalecer é você, porque
porque você está servindo um Deus vivo, você está glorificando um Deus que pode, você está exaltando um Deus que não dormita, não cochila, que está te guardando com a sua potente mão, e nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua tenda. Eu mando um recado para o diabo no mundo espiritual, que se essa palavra vem de Deus, ele está perdendo tempo. Você não vai cair, você não vai ficar prostrado, você não vai parar no meio do caminho, porque o Senhor está dizendo: eles vão tentar, mas eles não vão prevalecer, eles não vão prevalecer, eles não vão rir da sua cara, eles não vão comemorar a sua derrota, eles não vão assentar e dizer que você está caído. Não, Deus me manda te dizer, ele não vai deixar os teus inimigos rir da tua cara. Haverá perseguição, mas eles não prevalecerão, porque o Senhor é contigo, vai te guardar e vai te proteger também. Vai, o Senhor vai te proteger. Tem gente que não entende, irmão. Veja bem, tem mais de 25 anos que, graças a Deus, eu caminho na fé. Tem mais de 25 anos, caminhando para 30, que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. No primeiro ano que eu me converti, eu já jejuava, orava e subia para o monte. Deus me amadureceu muito rápido e eu adquiri um certo conhecimento da Bíblia e também da história da igreja. E desde o momento que eu conheci a história da igreja, eu percebi que a igreja nunca deixou de ser perseguida, a igreja nunca deixou de passar por tribulação, a igreja nunca deixou de ser incompreendida. Se você conhece a história da igreja, você sabe muito bem que houve época de trevas em que muitos irmãos meus e seus morreram ao fio da espada. Muitos deles foram presos, torturados e até mesmo martirizados. E houve época em que Satanás realizou uma façanha tão grande que ele disse: agora eu parei esse povo que se chama de Deus, eu parei esse povo que se chama igreja. Mas o que ele não esperava é que para cada morte de um crente, Deus levantava uma meia dúzia de outros crentes. Você não entendeu não, mas vai entender. Quando ele derrubava um crente cheio da graça de Deus, Deus levantava uma meia dúzia do outro lado e dizia: Satanás, essa obra não pode parar, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. E no decorrer da história, Maiara, diabo sempre perseguiu a igreja, mas ele nunca prevaleceu contra ela, ele nunca parou a obra de Deus, ele nunca parou a igreja. E sabe que é bom glorificar? É que você está aqui hoje, porque a obra não parou. Escute que você vai entender. Jesus me trouxe outra história aqui na mente, irmão Luciano. Ele me fez lembrar quando, aleluia, Herodes mandou prender Pedro, João e Tiago. Quando Pedro, João e Tiago estavam perante o Sinédrio, diante das autoridades que naquela época, irmão Lucas, podia mandar prender e até mesmo matar, Pedro disse para ele: vocês julguem da maneira que vocês quiserem, mas uma coisa nós vamos fazer: nós vamos agradar a Deus e não vamos agradar os homens. Nós estamos aqui acorrentados, mas na hora que vocês soltarem essa corrente, a primeira oportunidade que a gente tiver, nós vamos continuar pregando o evangelho e dizendo que Jesus ressuscitou. As autoridades olhou para eles, Filipe, e disse assim: o único jeito de calar esse povo é matando eles. Joga eles numa prisão e vamos discutir a maneira que nós vamos matar Pedro, João e Tiago de um tapa só. 3 apóstolos, irmã Naí. Quando eles estavam ali fazendo a discussão, maneira de como ia matar, aparece um homem no meio deles e diz para eles: olha, meus irmãos, esse homem se chamava Gamaliel, olha, meus irmãos, não toque nesses homens que estão pregando, porque outrora se levantou um pessoal aí dizendo que estava pregando também. Eles fizeram uma rebelião entre eles, acabaram matando um aos outros e o movimento deles acabaram. Um outro se levantou também, fizeram um movimento
movimento, acabou havendo confusão entre eles e o movimento também acabou. Esses três é a mesma coisa. Se esse movimento que eles estão fazendo é coisa de homem, não precisa matar, porque esse movimento também vai esfriar. Mas tem um detalhe: se esse movimento for de Deus, não adianta matar um, porque se matar um, Deus levanta 10, mas essa obra, ela não para, ela não freia, ela continua. Não conseguiram parar. Eles ouviram o conselho de Gamaliel e falou: então vamos ameaçar esse povo, que aí eles vão parar de pregar desse tal de defunto. Eles chamavam Jesus de defunto. Eles diziam assim: vamos açoitar e ameaçar, que eles vão parar de pregar desse defunto. Bateram em Pedro, João e Tiago, e os três saíram de dentro do templo glorificando a Deus. Perguntaram para eles: por que vocês ainda estão glorificando? Estão com o corpo todo marcado? E eles disseram: porque é privilégio de poucos sofrer por amor do evangelho de Jesus Cristo. E saíram de lá e continuaram pregando o evangelho de Jesus. É este evangelho que está sendo pregado aqui hoje. E eu não sei, irmã Naí, como é que o diabo vai perseguir, mas olhe para mim que eu estou fazendo uma afirmação: independente do que o diabo fizer, não vai dar certo. Ele não vai prevalecer, ele não vai te parar, ele não vai te frear. Você não é coisa dos homens, você é coisa de Deus. Você foi chamado por Ele, você foi escolhido a dedo, e Deus tem compromisso com você, e não adianta fazer nada, porque Ele não vai prevalecer. Aleluia, contra a tua vida, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com a igreja. Irmã Naí, essa obra não vai parar. Pastor, mas eu achei que o senhor ia pregar portas abertas. Eu não prego portas abertas, eu prego Bíblia. E o que a Bíblia está dizendo é isso, meu filho. Você fez um compromisso com Ele, Ele fez um compromisso com você. Lá no contrato, por assim dizer, para você entender, antes de você assinar com seu nome, Ele já assinou com dele. Você usou tinta de caneta, mas Ele usou o sangue de Jesus. E Ele pôs um ponto final e disse assim: ó, você é a menina dos meus olhos, ninguém toque nem o fio de cabelo da tua cabeça. E tem mais no contrato: se você cair, você não vai ficar prostrado, porque eu te levantarei, eu te coloco de pé de novo, eu firmo teus pés, mas ele não prevalecerá contra a tua vida. Eu estou pregando só para crente, viu, meu filho? Segura a perseguição, que você vai prevalecer, porque Deus é na tua vida. Você crê que Deus é na tua vida? Então faz um barulho de crente aí, dá um glória a Deus, diga: diabo, eu vou ficar firme, porque Deus é. Jeremias, eles vão tentar contra a sua vida, mas eles não prevalecerão. Só a irmã aí que entendeu. Eu vou repetir. Jeremias, eles vão lutar contra a tua vida, não vão querer ouvir a tua mensagem, vão te perseguir de dia, vão te perseguir de noite. Vai ter dia que nem sono para dormir você vai ter, porque os governantes vão se levantar, os príncipes também se levantarão, até os teus vizinhos e parentes teus. Mas Deus diz para ele: mas eles não prevalecerão. Não vai dar certo. Você toma posse dessa bênção? Toma posse dessa vitória? Porque olha para mim aqui, ó, deixa o Espírito de Deus fazer você entender quantas perseguições que já vieram, quantos problemas que já aconteceram, quantas lutas que você já enfrentou, quantas vezes que você chegou lá, ao invés da porta estar aberta, a porta estava trancada, e quem trancou não foi o diabo, não, foi Deus provando a sua fé. Quantos problemas dentro da sua casa envolvendo teus filhos, teu marido, tua esposa, e quantas vezes você teve que ir lá para o hospital regional porque você não tinha dinheiro sequer para pagar uma consulta médica, e você ficou lá na fila. Ao invés de reclamar, você estava lá glorificando e esperando a hora de ser atendido, e você permaneceu.
Por isso que Deus está dizendo, eles vão se levantar, mas eles não prevalecerão. Sabe o que é prevalecer, irmã? É alguém que vai ficar acima de você. É alguém que vai medir força contra você e a pessoa vai ganhar e você vai perder. Mas Deus está dizendo que não vai ser assim não. Não vai ser assim não. Vai ser o contrário. Quem vai prevalecer é você. Eu vou repetir pela terceira vez. Eu estou pregando para crente. Quem não é crente, meu filho, você não tem essa promessa não. Você está mais perdido que cego no meio de tiroteio. Eu estou pregando para crente. Crente, Deus é com ele. Deus é na vida dele. Se você tem compromisso com ele, ele tem compromisso com você. Olhe para mim, estou me lembrando de Davi na sua velhice, deitado na sua cama, aquecido por uma virgem, diz a Bíblia. Ele chama Salomão dentro do seu quarto e diz: Salomão, senta aqui. Primeira instrução que eu vou te dar: você vai assumir o reinado, então age como homem, não age como moleque não, ser um homem. E segunda coisa, Salomão, não menos importante do que essa: eu conheço Deus e eu quero que você conheça ele também. E Deus tem um particular com ele. Davi falando com Salomão. E o particular de Deus, aleluia, o particular que Deus tem, Salomão, é o seguinte: se você estiver com ele, ele vai estar com você. Está vendo como é que Deus é? Deus é assim. Se você estiver com ele, Salomão, ele vai estar com você. Mas tem um detalhe, Salomão: Deus é assim, se você deixá-lo, ele vai te abandonar para sempre. Os amém são até mais baixinhos, né? Deus fica um glória a Deus. Deus saiu um amém baixinho. Mas tem que ser baixinho mesmo, porque sem Deus tem jeito não. Não é, Miriam? Você viu como é que foi baixinho? Mas é o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo: se você estiver com ele, ele está com você. Mas se abandoná-lo, ele te deixa para sempre. Irmão, por isso que eu glorifico a Deus pela igreja por causa disso. Nós não temos muita coisa, mas o que nós precisamos, nós temos. Enquanto essa igreja estiver com ele, ele vai estar com essa igreja. Está vendo lá o relógio? Eu não tenho tempo aqui para dizer, para contar a história dessa igreja que eu conheço. Tem mais de 15 anos que eu estou só nessa igreja. Eu podia te contar a história aqui, que você ia ficar com dó de mim, de tanta luta que eu já passei aqui, tanto vento que já soprou aqui. Você não faz ideia do barco. E se isso aqui é um barco, meu filho, ele só está de pé pela misericórdia de Deus. Você não sabe como que ele já balançou. Ou você acha que o diabo gosta de abrir igreja por aí? Vai abrir uma igreja e toma conta dela e segura para você ver como é que vai ser. Quantas... Eu não tenho tempo, senão eu ia contar para você testemunho aqui, que eu confesso para você, conversando com o pastor Gilvão já tarde, cansei de sentar no sofá da minha casa e falar: Senhor, vou trabalhar, vou mexer com a igreja mais não. Quantas vezes? Está escandalizado? É porque você não é pastor de igreja, senão você entender. Quantas vezes eu sentei e falei: Senhor, eu teve um dia, irmã Nivalda, a senhora não sabe não, quem sabe é a pastora Rita. Eu peguei a minha carteira de trabalho, sentei numa calçada e falo: hoje eu vou para a rua e vou voltar a trabalhar e não vou mexer com a igreja mais não. Eu tenho formação, irmão, eu estudei, eu trabalho em hospital, a hora que eu quiser, tem porta aberta no hospital para mim. Farmácia, saúde particular. Se eu for para a capital, consigo sustentar minha família com sobra. Irmãos, eu estou dizendo uma coisa para você entender o que é luta, o que é perseguição. Eu falei: meu Deus, eu posso sustentar minha família trabalhando, porque trabalho não é vergonha para ninguém. Sentei e falei: agora eu chuto, como é que eles falam? O pé no balde. Chuto o balde. Aí vou para casa dormir, de madrugada perco o sono, resolvo orar. E Deus fala assim: não foi eu que te chamei? Não foi eu que te coloquei no altar? Não foi eu que te mandei pregar? Volta e vai pregar.
Quando era o outro culto, meu filho, eu estava igual um leão de novo, pregando e babando até o canto da boca, e profetizava, e orava para a cura divina, para a libertação, e ainda dizia para o povo assim, ó, Deus é na minha vida, e essa igreja vai crescer, e crescer para a glória de Deus, porque ninguém pode parar a obra de Deus. Quantas vezes, irmãos? Teve um dia, essa aqui é rapidinho, uma pessoa muito influente na igreja, pensa numa pessoa de oração, orava na madrugada, profetizava, revelava, tinha um respeito na igreja. Quando eu assumi, eu não tirei o respeito da irmã, pelo contrário, eu procurava honrá-la, mas ela tinha mais estima na igreja do que eu mesmo, e eu nem ligava, que eu não tenho problema com ciúme não, deixava ela fazer a obra, e elogiava, e amava. Um dia bateu na cabeça da irmã de sair da igreja. No dia que ela saiu, juntou a turminha e falou, pastor, a irmã saiu, agora essa igreja vai fechar. Eu confesso para você que eu vou falar com você, eu dei uma de durão, mas lá no meu coração eu cheguei a tremer. Eu falei, meu Deus, eu acho que essa igreja vai fechar. E essa eu posso contar. Na mesma semana que uma pessoa chegou perto de mim e falou que a igreja ia fechar porque a irmã que orava demais, que jejuava, que relampeava e pegava fogo, estava saindo. Na mesma semana chegou uma irmã chamada Maria Neide. Quem conhece a Maria Neide? Vocês conhecem ela, né? A irmã Maria Neide chegou numa sexta-feira, e isso aconteceu no domingo de manhã. No domingo de manhã, domingo à noite, fiquei sabendo que ela saiu. No mesmo domingo à noite, as pessoas falam assim, pastor, agora não tem jeito, né? Essa mulher aí que sustentava a igreja, agora a igreja vai fechar. E eu fiquei abatido. E fiquei lá na quarta, dando um de durão. E fiquei na sexta, na quarta. Quando foi na sexta-feira, aparece uma mulher chamada Maria Neide, católica daquela do pé roxo. Conhece? Conhece ou não? Aquelas que rezava com o pé para trás. Católica, mas católica mesmo. Chegou com uma sacola cheia de remédio, uma sacolinha. Ela está aí, ó. Se ela quiser me desmente. Uma sacolinha está cheia de remédio. Acabou o culto, eu fui lá para fora saudar o povo. Lá vem ela com sacolinha cheia de remédio. E falou, pastor, tá vendo isso aqui? Isso aqui é porque eu tenho diabetes, eu tenho osteoporose. Ela foi falando tanta doença que eu nem lembro mais. E ela falou assim, eu vou chegar em casa e vou jogar dentro do banheiro e vou dar descarga. Porque depois que eu vim para aqui, Jesus me curou. E eu não preciso tomar remédio mais. Eu vou ficar firme na igreja. Aceitou Jesus, batizou nas águas. E hoje é intercessora da igreja. E está ali atrás, pede para ela me desmentir se eu estiver mentindo aqui. E na hora que ela falou comigo isso no final do culto, eu senti o Espírito de Deus falar assim, tá vendo? Você ouviu o diabo dizendo que a igreja vai fechar. Agora eu quero ver se você vai me ouvir dizendo que essa igreja nunca vai fechar. Porque eu estou nessa igreja. Oh, irmão, eu dei um pulo para alto e quando foi domingo, aí que eu preguei mesmo. Porque pode tentar, Nathalie, mas não vai prevalecer. Não prevalece, irmão. Aí eu termino com isso. Deus termina dizendo com Jeremias assim, você sabe por que eles não vão prevalecer, Jeremias? Porque eu sou contigo. Deixa eu ver se tem crente aqui, meu Deus. Eu vou regalar meus olhos aqui para me ver se tem crente aqui dentro. Eu estou dizendo para você dentro da Bíblia que Deus está dizendo, Jeremias, eles não vão prevalecer. Não é porque eu sou bonzão, não. É porque eu estou contigo, Jeremias. Eu estou na sua vida, Jeremias. Foi eu quem te chamei e eu vou te sustentar, Jeremias. Por isso que ele não vai prevalecer. Porque o Senhor é conosco. E ele fala, mas eu não estou com você passeando não, Jeremias. Eu vim porque eu vou te livrar. Eu te livrarei, Jeremias. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Então fica de pé no seu lugar.